Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Glória a Deus. Estamos no ar com o programa Nova Vida. Quem vos fala, o pastor Carlos. Que Deus te abençoe, abençoe o teu dia, abençoe a tua vida. Que o Senhor acrescente a saúde e a prosperidade na sua alma, nos seus caminhos. Que o Senhor te dê direção, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Precisamos ser iluminados todos os dias pelo Senhor. Precisamos viver e crer que o Senhor está conosco em todos os momentos, que Ele é o nosso ajudador. Amém? Temos que entrar na presença de Deus, louvar ao Senhor e encontrar nele realmente força e refúgio, porque todos nós precisamos de força e refúgio. A palavra diz para a gente não andar inquietos com coisa alguma. Então ficamos inquietos com qualquer coisa. A palavra diz que basta o mal de cada dia. Amém? Basta o mal do dia. Nós temos que nos preocupar com as atuais situações da nossa vida. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Basta o mal deste dia. Glória a Deus. Então temos que vencer esse dia, meus irmãos. É esse dia que nós temos que vencer. Aleluia. E vamos vencer esse dia em nome de Jesus. Para vencermos o dia, nós precisamos buscar o Senhor, se alienar a Ele na força do seu poder, chegando-se a Ele, glória a Deus, e nós precisamos estar renovados espiritualmente, e nós precisamos tirar de nós toda esta inquietação. A inquietação, ela tem que sair dos nossos caminhos. A palavra de Deus diz: não andeis inquietos com coisa alguma, meus irmãos. Então, nada pode nos tirar a paz, nada pode nos tirar a paz. Não deixe as coisas realmente tirar esta unção de Deus sobre a tua vida. O mundo nos traz tribulações, as situações. Meus irmãos, nós vivemos num mundo realmente onde foram criadas uma ideologia, um sistema. As pessoas, para viverem neste mundo, elas realmente vão viver numa situação em todo momento atribuladas. Uma hora é o físico que está doente, nosso corpo sofre enfermidades, o nosso corpo, muitas vezes, por nós mesmos não cuidarmos do corpo, sofremos danos. Muitas vezes temos que nos alimentar direito, nos alimentamos abusivamente de tantas coisas que hoje tem aí no mundo. Isso traz problemas sérios para a saúde. Tudo aquilo que é demais faz mal. Eu digo que muitas das enfermidades dos homens, eles poderiam mesmo controlar em seus corpos. Então, nós vemos que o abuso excessivo de tudo faz mal, meus irmãos. Então não adianta nós tentarmos buscar a Deus se nós estamos nos envenenando com a gordura, nos envenenando com o açúcar, nos envenenando com tanta química que está aí, nos envenenando até com remédios de todo quanto é tipo. Tudo tem que ter um controle, meus irmãos. Então nós precisamos viver, aleluia, precisamos buscar no Senhor ter paz, porque tudo traz inquietação. Uma pessoa, quando ela está enferma no seu corpo, ela fica inquieta, ela não consegue ter paz e buscar segurança em Deus. Aleluia. Nós precisamos buscar segurança no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, toda essa inquietação, ela nos perturba, ela nos tira da direção de Deus. E nós precisamos viver confiante em Deus. Porque a inquietação, meus irmãos, ela é uma oposição de confiança em Deus. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. Basta o mal do dia. Então, se temos que ter e resolver o mal do dia, meus irmãos, aonde que nós vamos conseguir resolver o mal do dia? O mal do dia nós vamos resolver exatamente buscando ao Senhor, se fortalecendo nele, para combater tudo aquilo que está causando o temor dentro de nós.
Nós temos que combater as hostes espirituais do mal que nos atinge tanto exteriormente como interiormente, meus irmãos. Porque a nossa máquina de pensar, que são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, meus irmãos, nos aflige. Você vê que às vezes, quando alguém traz alguma notícia, você já pega aquela notícia e já transforma aquilo num monstro. Então uma pessoa transforma num monstro. A pessoa às vezes foi ali no médico, o médico falou, olha, não sei não, esse negócio que você tem aí no seu corpo, nesse teu órgão aí, olha, parece uma coisa má. Aí você já volta do médico e já construiu um cenário realmente de terror dentro de você. Você já acha que todo o teu corpo ali dentro está tudo realmente enfermo, cheio de infecção, que você já não tem mais jeito, que isso é uma coisa maligna, que isso é um câncer, é uma coisa... Quer dizer, você já criou uma situação na tua mente, meu irmão. Você já criou uma situação na sua mente. Tem hora que nós precisamos realmente acreditar em Deus. Precisamos acreditar em Deus, meus irmãos. Aleluia. Precisamos acreditar no Senhor. Ainda que a gente receba alguma notícia de alguma situação do nosso corpo, do nosso físico, nós precisamos acreditar em Deus. Aleluia. Porque se nós realmente estivermos fortalecidos no Senhor, aleluia, buscarmos em Deus, Deus é o Deus que nos cura, Deus é o Deus que nos livra. Por isso que nós precisamos viver o mal de cada dia. Não podemos exatamente, agora acabou minha vida, agora acabou, não vou fazer mais nada, se entrega. Você vê quando uma pessoa realmente ela recebe uma notícia de enfermidade, talvez uma coisa que seja até grave, não estou falando que não seja grave, pronto, já acabou. Então ela já está pensando até no caixão, ela já está pensando até onde ela vai ser enterrada, então ela já está morta, ela já está se entregando, ela já está morta, ela já está pensando no caixão, quantas pessoas vai estar lá no velório dela, porque ela morreu, ela já está morta. Meus irmãos, Deus é o Deus dos vivos, não é Deus dos mortos. Ainda que você receba uma notícia ruim, nós vamos continuar vivendo. Porque Deus é o Deus dos vivos. Deus é o Deus que nos visita no leito da enfermidade. Deus é o Deus que nos cura. Deus é o Deus que nos liberta. Meus irmãos, não podemos temer a notícia ruim, não podemos temer. Precisamos realmente levar o Senhor. Nós vemos que as pessoas recebem uma notícia, uma situação no dia, e ela já causa nos dias vindouros um terror. Meus irmãos, tem situação que às vezes você está passando, parece que houve um aperto na sua vida financeira, houve um aperto, principalmente depois desta pandemia que trouxe aí, muitas pessoas realmente no começo se desesperaram, se desequilibraram, agora acabou tudo, vou falir, acabou, o que vai ser, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque, meus irmãos, e nós vemos que esse cenário é criado na mente de cada um, meus irmãos, esse jeito de viver exatamente, inquieto, porque se nós confiarmos no Senhor, meus irmãos, como diz Abacuque 3, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que o rebanho seja arrebatado do aprisco, quer dizer, ele está fazendo uma menção que ele estava confiando na produção ali do azeite e parece que o fruto mentiu, não deu nada. Parece que ele estava colocando uma força no rebanho e o rebanho foi arrebatado. Roubaram, sumiu, meus irmãos. Mas ele diz que mesmo que tudo isso aconteça, ele estaria confiando no Senhor. Meus irmãos, é isso que nós precisamos aprender. Precisamos confiar no Senhor em todo o tempo. Precisamos confiar no Senhor em todo o tempo, meus irmãos. Hoje aconteceu o mal. Pode ter acontecido alguma coisa má na tua vida hoje, uma notícia má, uma situação ruim que aconteceu na tua vida. Eu digo, você tem que buscar no Senhor, glória a Deus, para que o Senhor refrigere a sua alma, para que o Senhor dê força, glória a Deus, e para que você possa vencer este dia mau.
Aleluia, porque nós podemos entrar no Senhor. De repente, você fez algum exame, apareceu no exame ali, alguma coisa realmente. Mas eu digo, quando você entra na presença de Deus, você ora, você crê que você tem um Deus que toca no teu órgão, aleluia, que vivifica o teu órgão, que cura o teu órgão, glória a Deus, aleluia, amém? Você crê de todo o seu coração que você tem um Deus que te assiste, glória a Deus, que Deus sabe e te conhece exatamente o seu deitar, o seu levantar, esquadrinha todo o teu corpo, todos os teus órgãos, aleluia, aquele que é poderoso para tocar no teu corpo e trazer a cura, e trazer exatamente a tua saúde de volta, e renovar os teus caminhos, aleluia. Então, meu irmão, pense na vida, não pense na morte, pense na vida. Deus é o Deus dos vivos, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Não podemos nos entregar. Há duas situações, né? Uns que andam inquietos demais, tão perturbados, e tem uns que às vezes estão na ociosidade. A ociosidade, muitas vezes a ociosidade nos leva exatamente nós a pararmos, ficarmos que não faz nada, vive na ociosidade. E o crente, meu irmão, não pode ficar parado também não. Amém? O crente, ele tem que realmente entrar na presença de Deus. O cristão tem que entender uma coisa, meu irmão. Não é porque nós estamos na presença de Deus, amém? E acreditar que Deus não espera de nós os frutos, amém? De uma vida transformada. Quer dizer, o que Deus espera de nós, amém? Glória a Deus. Que nós nos transformemos para viver segundo a vontade de Deus. O que Deus espera de cada um de nós? Que nós geremos fruto, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é muito fiel, ela é muito verdadeira. E nós temos que atentar. Jesus diz que a árvore, amém, precisa dar fruto. Ele diz assim, que todo ramo, amém, que não dá fruto, é cortado e lançado ao fogo. Mas o ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos. Se nós já estamos dando fruto, meus irmãos, Deus vai nos limpar mais ainda. Jesus vai nos limpar mais ainda para que a gente possa produzir mais fruto. Então, Deus, ele nos mostra uma vida crescente. A vida do espiritual, ela tem que ser crescente. A palavra diz para a gente crescer na estatura de homem perfeito. A palavra de Deus diz para a gente deixar de ser criança, meninos, levado por toda a fábula e por todo tipo de pregação que tem por aí. Nós temos que realmente ter uma maturidade na palavra de Deus, conhecer e viver a palavra de Deus. Deus quer que a gente cresça na ciência e na graça, quer dizer, Deus quer que a gente cresça tanto no conhecimento das Escrituras Sagradas, como a gente seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, viver ocioso, viver inquieto, meus irmãos, é viver fora de uma estrutura espiritual. Então, Deus exige de nós, amém? É mandamento. Ele diz que nós precisamos crescer. Jesus, ele é muito certo quando ele diz para nós, amém? Nós precisamos acreditar no que está escrito. O ramo que não der fruto, ele é cortado e lançado no fogo. Mas aquele que dá fruto, ele é limpo para que dê mais fruto. Aleluia. Eu digo, tem gente que está com seus ramos parados, sua vida está parada, meus irmãos. Não está produzindo nada. Sabe o que é não produzir nada? Você está vivendo uma vida neste mundo, como todo mundo vive. Então tá aí para comer, beber, né, e viver. Deixa a vida me levar. Mas não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós vivemos o seu reino aqui na terra. Deus quer que a gente viva o seu reino aqui na terra. Deus quer que a gente viva o seu poder em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Amém? E Deus está conosco todos os dias, até a consumação do século, até a consumação do século.
Meu irmão, nós temos que fazer de cada dia nosso um dia vitorioso, glória a Deus. Porque se nós entrarmos na presença de Deus, nós temos vitória dia após dia, porque uma fé faz menção a outra fé, uma glória faz menção a outra glória. E nós precisamos viver em Deus, meus irmãos, aleluia. Não podemos mais exatamente nos entregar às fraquezas, não podemos ficar mais na ociosidade. Ociosidade, meu irmão, a ociosidade. Tem um homem que chama Jonas, amém, profeta, no qual o Senhor diz para ele ir para Nínive. Deus designou Jonas como profeta, aí exatamente a pregoar o arrependimento ao povo de Nínive que estava em pecado. Jonas tinha que produzir exatamente algo, meus irmãos. Para Jonas, talvez aquilo foi um mal. Imagina Jonas ir para uma cidade perversa, uma cidade que estava toda em pecado. Para Jonas pareceu um dia mau. Imagina que Deus mande você ir na pior lugar do tráfico, em cima do morro, pregar o evangelho aos traficantes para que eles se arrependam. Isso parece mal. Então isso trouxe uma inquietação no coração de Jonas. Aquilo pareceu mal aos olhos de Jonas. E o que Jonas faz? Ele prefere tomar o caminho da ociosidade. Ele prefere deixar a vida me levar. E ele pega o navio e vai para Tarse. Mas ele estava totalmente ocioso, não querendo nada com a vida, dormindo ali no porão do navio, meus irmãos. E eu digo, quantos de nós não estão como Jonas, meus irmãos? Em vez de nós realmente nos prepararmos para fazer aquilo que Deus está mandando, mas parece que muitas vezes é mal, né? É mal, meus irmãos. Parece que é mais fácil a gente viver uma vida de ociosidade, deixando a vida nos levar. Por que eu tenho que realmente ficar estudando a Bíblia? Por que será que eu tenho que meditar na palavra de Deus? Por que eu tenho que ter uma vida de oração? Por que eu tenho que ter uma vida de santificação? Isso parece mal aos meus olhos, parece. Aqueles que vivem na carne, meus irmãos, a palavra de Deus parece mal para eles. Parece mal, parece que é cansativo. Tem pessoas que não aguentam orar 5 minutos, meus irmãos. É cansativo, tá certo? Mas não é de tanto pedir. Jesus disse que não é por tanto pedir. Eu falei, meus irmãos, não é por tanto pedir repetitivamente, como fazer as mesmas preces repetitivamente. Mas se você realmente começar a ser um intercessor, uma pessoa que ora, e você começar a orar pelas almas, você começar a orar por tantas situações, meus irmãos, você vai ver que 1 hora de oração é pouco. Se você colocar na tua pauta de oração tudo aquilo realmente que as pessoas precisam, e você realmente conversar com o Senhor, aleluia, nós precisamos conversar com Deus em todo momento. Eu pego o Salmo 17, no qual Davi diz, olha o que Davi diz no Salmo 17. Ouve, Senhor, a justiça, atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Sai a minha sentença diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste e nada achaste, porque a minha boca não transgredirá. O que eu quero chamar a atenção, meus irmãos, olha o que o salmista está dizendo. Amém? Ele está pedindo para o Senhor atende o meu clamor, dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. A oração do salmista não era feita com lábios enganosos, meus irmãos. Tremendo. Jesus diz que quando nós orarmos, crendo que já recebemos, quando nós tivermos uma oração verdadeira, sincera, aleluia, não uma oração bajuladora, mas uma oração na verdade, porque Deus esquadrinha. O salmista está dizendo, Senhor, tu me visitaste de noite, aleluia. Quer dizer, aquele que nos esquadrinha, que nos sonda, aleluia, vai dar a cada um segundo os seus caminhos.
E nós temos que ter essa seriedade. Se nós temos que aprender alguma coisa, nós temos que aprender com a palavra de Deus. Se nós vamos ver os homens que viveram numa comunhão com Deus, que tiveram uma intimidade com Deus, que Deus usou, foram homens realmente comprometidos, que tiveram tempo de crescer na presença de Deus. Precisamos crescer na maturidade espiritual, meus irmãos. Davi foi um homem que cresceu na maturidade espiritual. Elias foi um homem que cresceu na maturidade espiritual. Meus irmãos, quantos homens? Daniel, mesmo na sua velhice, foi um homem que cresceu na maturidade espiritual. E nós precisamos crescer, meus irmãos. Nós precisamos crescer, nós não podemos nos aceitar mais desse jeito. Nós vivemos uma luta contra a nossa natureza humana, meu irmão. A natureza humana, ela se desgasta. Ela não se agrada, meus irmãos. Nós temos que lutar, porque toda a insatisfação da carne, a carne quer realmente, não adianta você orar, não adianta você buscar, não adianta, é uma satisfação, não há vontade exatamente de buscar o conhecimento das Escrituras, não há vontade exatamente de se aprofundar, tudo fica enfado, tudo fica estressante, porque a carne, meus irmãos, a carne, eu digo, quando você está desse jeito, quem está militando na tua vida? A sua natureza terrena ou a sua natureza celestial? Porque nós temos que ter prazer nas coisas de Deus. Se você não está tendo prazer em orar, se você não está tendo prazer em buscar o conhecimento de Deus, se você não está tendo prazer em crescer espiritualmente, se você não está tendo prazer em buscar os dons do Espírito, meu irmão, quem está militando em você é a sua natureza terrena. Você está vivendo ainda uma ociosidade. Ociosidade. E cheio de inquietação com as coisas humanas. Inquieto com tudo. Uma pessoa que fica inquieta, que está tão preocupada com o dia de amanhã, depois de amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou vestir amanhã, o que vai ser da minha vida amanhã, quem vai me sustentar. Ai, meu irmão, você não vai para lugar nenhum. Mas se nós tomarmos o mal de cada dia, se você olhar para a tua vida hoje, e falar, eu não estou andando e não estou vivendo conforme a vontade de Deus, eu não tenho crescimento espiritual, eu preciso exatamente tirar o mal da minha vida neste dia, eu vou vencer, hoje eu vou realmente entrar na presença de Deus, eu vou orar agora, eu vou orar hoje, eu vou me encher da presença de Deus, eu vou buscar, eu vou estudar a Bíblia, eu vou buscar a unção de Deus, eu vou entrar na presença de Deus, eu vou me derramar debaixo da sua destra, aleluia, glória a Deus, é isso, meu irmão, você tem que vencer o mal do dia, mas sabe o que as pessoas fazem? Amanhã eu oro, amanhã eu vou ler a Bíblia, amanhã eu vou, e esse amanhã nunca chega, ele nunca vai chegar, porque o amanhã não chega, porque o amanhã de amanhã vai ser pro amanhã do amanhã. E eu digo, é hoje que você tem que vencer essa tua carne, é hoje que você tem que vencer a tua fraqueza. É hoje que você vai entrar na presença de Deus, é a partir de hoje, e amanhã você vai fazer a mesma coisa, e depois de amanhã a mesma coisa, e daqui um ano você vai estar fazendo a mesma coisa, e você vai experimentar exatamente a unção de Deus na tua vida, você vai experimentar a cura de Deus na tua vida, você vai experimentar a alegria de Deus na tua vida, glória a Deus, você vai viver essa unção de poder e de glória, aleluia. Vamos vencer a ociosidade, vamos vencer a inquietação da nossa vida, meu irmão e minha irmã, vamos vencer a carne cansada, enfadada, meu irmão, a carne não quer nada com Deus, a carne olha para as coisas de Deus assim, meus irmãos, e ela não se agrada, porque nós lutamos exatamente contra a nossa carne. A palavra de Deus diz assim, que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus, porque a sua mentalidade é totalmente terrena, é carnal. Meus irmãos, é um fracasso, é uma derrota. A sua força estão nas coisas do mundo, mas nós fazemos menção no nome do Senhor. Nós vemos que Jonas pegou o navio e foi para Tarsis, meus irmãos.
ele não quis enfrentar o dia mal. Deus chamou ele para levar a mensagem ao povo que estava no pecado, mas ele fugiu. Ainda, ele poderia fugir para onde ele quisesse. Quem pode fugir debaixo da mão poderosa de Deus? Ninguém. Você já tentou fugir para tudo quanto é lado, tudo quanto é lado. Já fugiu para cá, já fugiu para lá. Tem gente que foge de um país para o outro. Tem gente que vai para um lado para o outro, tem gente que foge de uma igreja, vai para outra. As pessoas sempre dizem assim, aquela igreja não tá legal, vai para outra. Aqui também não tá legal, vai para outra. Fica fugindo. O teu problema, meu irmão, eu te digo, você pode estar na igreja que for, não importa, você pode estar na igreja que for. O que importa é a tua comunhão com Deus, a tua sinceridade com Deus, a tua verdade com Deus. Você tem que ter uma comunhão com Deus. A comunhão, meu irmão, eu vou falar uma coisa. Eu, como pastor, nós pregamos, incentivamos as ovelhas a buscarem a Deus. Mas você não pode viver na dependência do pastor. Você tem que viver na dependência de Deus. Amém? Porque o nosso intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo. É nele. Amém? Incentivo as pessoas a terem fé. Vocês precisam buscar a fé. É a fé. Você tem que ter fé em Deus, no poder de Deus, ter temor no Senhor, de viver uma vida na unção de Deus, poderosa, porque é nele, quando Paulo diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que te fortalece. Quem tem que te fortalecer exatamente é Deus. E você precisa colocar a tua força. Nós precisamos se revestir de Deus. Buscar no Senhor a força e o poder. E nós precisamos buscar em Deus. Aleluia. É em Deus. Precisa quebrar toda essa ociosidade. As pessoas, meus irmãos, ociosas, não fazem nada. Jonas estava ocioso no porão do navio. O navio sofrendo quase um naufrágio. Os marinheiros todos ali temerosos por causa daquele mal que veio. E lançaram sorte. E a Bíblia diz que a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E que povo és tu? Olha isso, tremenda revelação que Deus traz sobre aqueles marinheiros. Por que nos veio esse mal? O mal veio porque havia uma pessoa errada dentro daquele navio, no lugar errado. Não era para Jonas estar dentro daquele navio, era para Jonas estar pregando ali o arrependimento ao povo de Nínive, e ele fugiu, ele temeu. Ele pegou o caminho da ociosidade. Aleluia. Mas quando tiraram sorte, perguntaram-lhe a Jonas, qual é a tua ocupação? Amém? Qual é a ocupação é a tua e de onde vens? Aqueles homens perguntaram para Jonas, qual é a tua ocupação? Meus irmãos, a ocupação de Jonas era ser um servo de Deus. A ocupação de Jonas era realmente pregar o evangelho. Eu digo, Deus tem te chamado para uma ocupação espiritual. Deus tem te chamado você para uma ocupação espiritual. E por onde você tem andado? Por onde você tem andado, meu irmão e minha irmã? Imagina que Deus te chamou para uma ocupação espiritual como uma coluna dentro do seu lar. Como uma coluna, como uma esposa que busca Deus, como uma mulher de Deus, exatamente, que busca o Senhor, que invoca o nome do Senhor, que se estrutura e coloca a tua confiança para que você realmente apregoe dentro do seu lar o arrependimento. Como era o papel de Jonas? O papel de Jonas era pregar o arrependimento na cidade de Nínive. Meus irmãos, mas ele fugiu. E eu digo, tem pessoas hoje que Deus chamou para uma ocupação espiritual, para pregoar o arrependimento, mas estão fugindo, para colocar sua casa em ordem, para colocar sua vida em ordem, mas estão fugindo da verdade do evangelho, estão vivendo uma vida de ociosidade, em vez de se ocuparem com as coisas de Deus, em vez de se santificarem com as coisas de Deus, em vez de
crescerem espiritualmente, meus irmãos, estão todos ociosos, escondidos atrás das fantasias do mundo. Meus irmãos, escondido por todo tipo de coisa terrena, meus irmãos, das idolatrias, as vaidades, um povo vazio, um povo que busca as coisas do mundo, mas não tem nada dentro dele espiritualmente. Meus irmãos, a palavra não habita dentro do seu coração. Eu estou chamando você para viver uma realidade. O mundo é fantasia. Meus irmãos, o mundo é uma fantasia. Não adianta corrermos atrás do mundo se nós não tivermos a palavra de Deus dentro de nós, se nós não vivermos a palavra de Deus dentro de nós, se nós não transformarmos a nossa vida para termos exatamente uma quietação dentro de nós. Nós precisamos estar quietos, nós precisamos estar seguros, nós precisamos viver exatamente a unção de Deus, aleluia, sentir o poder de Deus em cada dia da nossa vida, sentir o poder e a glória de Deus em cada mover da nossa vida, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, aleluia. O povo está todo inquieto, correndo, as pessoas oram. Olha o que o salmista falou no Salmo 17. Senhor, ele não orou com lábios falsos. Ele diz, a minha oração que não é feita de lábios enganosos. Uma oração verdadeira é uma oração que você ora, você mantém ela, que você crê no Senhor. Fazer uma oração enganosa é você orar a Deus já crendo que não vai receber. Vou orar por orar, né? Sabe aquela oração que a maioria ora? Bom, eu vou orar, se Deus fizer, tá feito, se não fizer, tá bom. Isso não é uma oração realmente de fidelidade, uma oração que crê. Uma oração de lábios enganosos, meus irmãos, também é uma oração no qual nós fingimos. Falamos que amamos o nosso próximo, que somos verdadeiros com as almas, mas temos o nosso coração enganoso. Confessamos uma coisa para Deus na oração, Senhor, perdoa aqueles que têm feito mal à minha vida, mas o seu coração ainda continua com dolo, o seu coração ainda não perdoou. É tempo de perdoar. Quantas orações que nós fazemos com o lábio enganoso, meu irmão, querendo mostrar para Deus com hipocrisia aquilo que nós não somos. Não somos verdadeiro. Vamos orar ao Senhor, tentando, Senhor, olha, mas não vivemos o evangelho de Deus, não vivemos o amor de Deus, não vivemos a misericórdia de Deus. O que Deus está esperando de nós, meus irmãos? Um crescimento. Deus quer de nós a verdade, a sinceridade, a fidelidade. É isso que Deus quer de nós, meus irmãos. Viva uma intimidade com Deus, viva uma verdade com Deus, a tua terra vai ser sarada, a tua vida vai ser sarada, a tua família vai ser sarada, mas viva em verdade com Deus. Tira a ociosidade do teu caminho, tira a inquietação do seu caminho, entre com o coração reto na presença de Deus, fala, Senhor, eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso crescer na maturidade, Senhor, me ajuda a me sair de tudo isso que me embaraça, que me assedia, que me corrompe todos os dias, que eu não consigo, Senhor, eu precisamos orar, mas precisamos nos esforçar contra toda a fraqueza humana que nos carrega, que não nos deixa, meus irmãos. A fraqueza humana ela carrega. Meus irmãos, a fraqueza humana, ela não quer Deus. A fraqueza humana, ela quer o mundo, ela quer as diversões. É mais fácil você entrar numa internet, ficar 4, 5 horas na frente de uma TV, ficar 4, 5 horas, do que você ficar 15 minutos lendo a palavra de Deus, meus irmãos. A carne fica enfadada com a palavra de Deus e nós precisamos dar canseira para a carne, sim, meus irmãos. Precisamos dar canseira para a nossa carne,
precisamos da canseira, precisamos vencer a nossa natureza carnal. Enquanto você não viver a natureza carnal, enquanto você não vencer essa natureza carnal, você não desfruta o melhor de Deus, você não desfruta o melhor de Deus, porque precisamos viver em espírito, precisamos viver em verdade para sentir este gozo, este poder de Deus nas nossas vidas, para vencer toda a fraqueza, vencer o dia mal, vencer toda a ociosidade, toda a inquietação. Deus está te chamando neste dia, para que você seja cheio deste poder, desta glória, aleluia. Vamos viver, meus irmãos, vencendo a carne, vencendo as fraquezas, vencendo as nossas limitações. Meus irmãos, levanta, te coloca de pé, não deixa essa enfermidade te vencer, não deixa essa fraqueza te vencer, porque maior é o que está conosco. Glória a Deus. Não te mostre fraco neste dia, não te mostre fraco no dia da angústia, porque o Senhor nos faz vencedor. Glória a Deus. Nós iremos por fé. Levanta e anda em nome de Jesus, que Jesus de Cristo te cura neste momento. Ele te liberta das prisões, Ele te liberta exatamente de toda esta opressão maligna. O Senhor te dá vida, o Senhor te dá vida, o Senhor exatamente te enche da sua presença. Levanta, Senhor, toca nessas vidas, Senhor, Pai amado, Senhor, toca, Senhor, nessas pessoas que pareciam, Senhor, Pai, aqueles que estavam, Senhor, como os ossos do vale seco, meu Pai amado. E o Senhor possa tocar nas suas vidas neste momento e trazer essa unção do teu Espírito, Pai amado. Vivifica, Senhor, essas almas, vivifica, Senhor, de toda fraqueza, meu Deus. Que o Senhor liberte o teu povo, Pai amado, ó Senhor, dessa escravidão, Senhor, que é a sua natureza, de toda a ociosidade, desta inquietação. Visita, Deus de vitória, meu Deus, xalabassúria, que o Senhor dê vitória neste dia, ainda que tudo parecia mal, aleluia. Deus faz sobressair exatamente a tua luz como o sol do meio-dia. O dia da vitória é o Senhor que decreta sobre a tua vida, aleluia. Glória a Deus, é o Deus que te dá a tua bênção em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, louvado é o Senhor. Amém? Cheios da presença de Deus. Você foi chamado para ser feito filho de Deus. Filho de Deus. Aqueles que são feitos filho de Deus não são gerados de uma natureza humana, mas são gerados pela natureza de Deus. Amém? Natureza de Deus. Vivemos o sobrenatural de Deus e precisamos crescer nesta maturidade de homem perfeito para Deus. Amém? Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Glória a Deus, em nome de Jesus. Fica na paz e Deus abençoe a todos. Amém.